Acho que muita gente concorda que a capacidade de voltar no tempo através da morte é tanto uma maldição quanto uma bênção, porque você tem a capacidade de corrigir os erros que cometeu nessa linha do tempo que você passou, e mesmo que o ponto de regressão não seja você mesmo que controla, ainda assim você é imortal enquanto ainda puder regredir. Mas o preço por esse poder é bem claro, você precisa morrer para usar ele. Isso por si só já é traumático. É só pegar o Natsuki Subaru como exemplo, porque ele deve ser uma das melhores representações disso. Toda morte dele é sempre mais dolorosa e traumática que a outra, mas isso não é o caso aqui. O Anchorage, que é o protagonista da obra Cavaleiro em Eterna Regressão, ou Knight em Eternal Regression, não se importa com o preço da própria morte. Para ele, isso é um preço barato demais comparado ao fato de poder ficar mais forte. Por isso, ele testa inúmeras maneiras de completar cada missão. Ele até mesmo chega ao ponto de morrer de propósito para treinar. Então comparar o Anchorage com o Subaru de ReZero é muito injusto. O Anchorage cresceu como um caçador sonhando em se tornar um cavaleiro. Isso em um mundo onde lutar ao normal. Toda a mentalidade dele é montada pela sobrevivência, que foi construída através da vida dele como mercenário. Já o Subaru era um adolescente comum, apesar de ser uma das melhores representações da adolescência que eu já vi. O foco de ReZero é muito mais algo mental, já que as mortes que o Subaru sofre são criativas e descritas da forma mais detalhada possível. Da mesma forma que ele luta mais contra inimigos que são centenas a milhares de vezes mais fortes do que ele, precisando sempre lutar junto com os companheiros e com a mente dele para poder superar isso. Já em Cavaleiros em Eterna Regressão, ele segue um outro tipo de caminho, sendo o foco de superar os próprios limites de si mesmo e sempre aprendendo mais coisas, seja confiando nos outros quando possível ou principalmente em si mesmo para poder passar do loop que o protagonista ficou preso naquele hoje, que é a forma como o Anchorage chama isso. Nos primeiros capítulos mesmo, depois de morrer diversas vezes o mesmo loop pelo mesmo inimigo, o Anchorage se acostuma à tensão e ao medo da morte, acabando que, no final, ele fica mais calmo nas próximas situações que ele iria passar, desenvolvendo assim um tipo de cabeça fria nessas situações. Isso foi uma das melhores coisas que ele aprendeu após suas 125 mortes no mesmo dia, sempre treinando e recomeçando. E nesse mesmo processo, ele aprende uma habilidade de um de seus subalternos, que é algo que não deveria acontecer nunca. E aliás, todos os soldados do pelotão dele são extremamente importantes para a história, mas falaremos deles depois. E quando digo nunca, é porque o Anchorage não tem talento, ele é um dos personagens menos talentosos que eu já vi. Até um personagem com o poder de ver o potencial dos outros percebe isso. O Anchorage já havia chegado ao limite há muito tempo, mas ele continuava evoluindo justamente por estar preso à maldição de sempre retornar. Falando nesse personagem que pertence à raça Han, dá pra perceber que esse universo tem várias raças diferentes, e também magia. Afinal, é um mundo medieval mágico, embora a magia seja rara e complexa. O sistema mágico não é totalmente explicado, mas existe uma separação entre bruxaria e magia convencional, que eu acho que é algo normal. A bruxaria precisa e necessita de um condutor ou catalisador para poder ser efetiva. Sem isso, a bruxaria é basicamente inútil ou muito limitada no que pode fazer. E também, a bruxaria já é algo mais raro de se encontrar, enquanto a magia é mais comum que a bruxaria, mas não significa que vai encontrar um mago facilmente assim. A magia parece exigir um talento inato extremo, o que contrasta com o tema central de esforço versus talento, do Anchorage. Foram poucos magos que foram apresentados até os capítulos atuais do Manhwa, mas todos eles têm papéis importantes naquele mundo de alguma forma. Esse cenário torna o sonho do Anchorage de virar um cavaleiro ainda mais impossível, e por isso mesmo, mais grandioso no final. Os cavaleiros desse mundo são absurdamente fortes. Mesmo um escudeiro, que é quem segue o cavaleiro e basicamente é como um discípulo e ajudante dele, já é forte. É quem está acima desse escudeiro, que seria um cavaleiro em formação, um só já é o suficiente para enfrentar grupos inteiros de soldados. Então mesmo aqueles que são abaixo de um cavaleiro, mas que têm um potencial para isso, já são sobre-humanos até para os parâmetros desse mundo. A narrativa é bem estruturada em torno da mecânica de regressão temporal. O protagonista sempre morre e volta ao início do mesmo dia, repetindo os eventos até superar os obstáculos que enfrenta, chamados de paredes ou muros. E esses muros que o Anchorage enfrenta não fica preso apenas a inimigos, parece muito mais testes que ele tem que passar de alguma forma. Alguém, muito provavelmente o cara da canoa que sempre aparece quando ele morre, ou alguma força não revelada, o coloca por vontade própria em situações impossíveis, como se estivesse testando até onde ele consegue ir antes de desistir. Eu realmente não tenho ideia de quem seja ele, pode ser um deus, um demônio ou só uma entidade. E é justamente por isso que eu realmente acho que cada muro que ele precisa atravessar não é aleatório. Se essa entidade existe mesmo, cada obstáculo parece ter sido criado para mudar o Anchorage, preparando ele para algo maior no final. Eu consigo pensar nisso porque, no começo, no momento em que o Anchorage descobre sua maldição, a maior suspeita é que o colar que ele recebe como recompensa depois de uma missão é o motivo dele sempre retornar depois de morrer. Mas como eu não li a web novel, eu não tenho ideia do que vai acontecer depois. Então vamos ficar só no Manhwa mesmo, já que no começo da história, o Anchorage é apenas um simples soldado de baixa patente, em um pelotão de loucos. Ele só foi colocado ali porque não tem talento e por algum motivo, ele consegue ter algum mínimo de controle sobre o pelotão dele, que não seguiam ordens de ninguém e sempre arrumavam briga.
Eles ainda arrumam briga, mas pelo menos param quando o Anchorage ordena eles. Enfim, voltando, após sua primeira morte, que foi por ele ter sido esfaqueado no pescoço, o primeiro loop se inicia por alguns capítulos. No caso, 4 capítulos inteiros é só nesse loop. Isso permitiu que o Anchorage acumulasse uma experiência em batalha e entendesse mais ou menos como funciona essa regressão dele. Ele literalmente vive um Dark Souls da vida. Ele morre, entende um pouco, morre de novo, volta, treina e morre, até conseguir passar pela parede que ele tem que enfrentar para sair desse loop dele e continuar sua vida. A estrutura nesses arcos iniciais é muito focada nos loops repetitivos que focam em desenvolver o protagonista, mostrando o treinamento e as falhas dele, basicamente construindo a base dele. E aqui é sempre uma luta ou treinamento através do outro. Tem momentos mais leves conforme a história avança, mostrando os personagens secundários, que são um carisma puro, onde eles acabam adicionando um pouco mais de comédia, porque o tom no começo dava a entender que a história seria 100% sombria a todo momento. Só que não, o humor que aparece depois é realmente bom. Essa obra tem um tom inverso ao Marroá do Melhor Engenheiro do Mundo. O tom de comédia dessa obra, basicamente sendo uma comédia a todo momento, inclusive nos momentos sérios. Enquanto em Cavaleiro em Eterna Regressão, o tom da comédia é mais algo inesperado, tendo um tom sério, irônico e sarcástico nos momentos engraçados. E como todos os outros personagens entram nessa brincadeira, inclusive o comandante dele, tudo melhora. E isso realmente combina em ter um bom equilíbrio de momentos sérios e momentos de comédia. Ainda mais quando o Anchorage começa a adotar a mentalidade de sempre querer morrer e voltar, porque ele sempre faz isso. O progresso dele, que nesse começo é o único que realmente é mostrado treinando e ficando mais forte, é muito realista, porque a narrativa tem uma medida certa de velocidade para não dar um poder instantâneo. Como ele é o mais fraco no início e todos à volta dele é forte, ou quase todos, dá para sentir essa sensação de que ele realmente está evoluindo. Já que quando ele evolui, o pelotão dele percebe isso, exatamente porque são eles que treinam o Anchorage. Como todos eles são talentosos da forma deles, ver o comandante, que era apenas alguém sem qualquer talento, evoluindo, isso faz com que eles se sintam orgulhosos. Parece até como se eles estivessem criando uma imagem deles mesmos no capitão deles, já que o Anchorage tem que desaprender certos hábitos que ele tinha para aprender algo completamente novo. Como foi o caso do Ragnar, um dos outros que estão abaixo do comando do Anchorage. O Ragnar queria ensinar o Anchorage a como usar uma espada corretamente, porque o estilo que ele usava tinha muitas falhas e muitos hábitos ruins, mas recomeçar do zero deveria ser difícil, ainda mais depois de ter usado esse mesmo estilo anos e anos, tanto treinando quanto usando em batalha. Mas o Anchorage só fala que vai começar do zero no mesmo instante que percebe isso, então é quase como se o pessoal do esquadrão estivesse montando ele pouco a pouco. E apesar deles serem talentosos, isso não quer dizer que eles são bons professores. Claro, tem 2 ali que sabem ensinar alguém, mas os outros não, porque eles são gênios. O que pro Anchorage é difícil, ao ponto que deveria levar vários anos para ele conseguir aprender algo que alguém normal aprenderia em alguns meses, esses caras eles aprendem em semanas sem entender a lógica e a teoria por trás. Então tem vezes que o Anchorage tem que decifrar para conseguir entender. Apesar disso não ser algo ruim, como o Anchorage é paciente com essas coisas, principalmente quando se trata de ficar mais forte, ele é bom observando e entender a mecânica dos movimentos. Claro, ele só entende mesmo, porque por causa da falta de talento, o corpo dele tem dificuldade de fazer a ação que ele quer. Por isso ele fica repetindo e repetindo centenas a milhares de vezes. Pensando agora, a história toda é um arco de treinamento, porque ele, em todo o arco que tem, sempre teve que aprender uma coisa para passar dele de alguma forma, ou usar tudo que ele sabe para sair daquele loop que ele ficou preso. No primeiro arco, que eu vou considerar todos os loops temporais dele como arco, ele teve que aprender o coração da besta com Oren, o Brutamonte que basicamente é um bárbaro. Esse coração da besta nada mais é do que endurecer a mente e o coração para que ele não tenha medo na hora da luta. É descrito como se o coração tivesse se fortalecido. E nesse mesmo arco, ele aprende a apunhalada do cavaleiro, que era a parede que ele tinha que ultrapassar. Apesar de não ter sido algo intencional, o Anchorage aprendeu isso porque sentiu aquilo literalmente na pele mais de 100 vezes. Então, usando dessa experiência que ele teve mais a capacidade de observar e entender dele, o Anchorage pôde requerer essa técnica. No próximo arco, ele teve que aprender a escutar melhor com os Jackson. Ele não batalha de frente, sempre pegando os inimigos desprevenidos. Ele também é muito furtivo, usa dagas e essas coisas. É basicamente o ladino do grupo, apesar que ele não rouba o grupo quando fica irritado. Mas bem, isso de aprender a escutar melhor, nada mais é do que afiar a sua audição para que consiga saber o que está acontecendo em volta sem precisar olhar diretamente para aquilo, indo só na base do som mesmo. Eles descrevem isso de uma forma onde parece que você desenvolve olhos na nuca, porque como tudo faz som, só de escutar as ondas sonoras, você já consegue deduzir o que pode ser aquilo, ou o que está acontecendo, ou o que pode acontecer. E mais uma vez, um Anchorage tem que morrer dezenas de vezes para aprender algo. Cada momento que ele pode usar do tempo dele para treinar, ele está treinando. Ele com certeza é um dos protagonistas mais esforçados que eu já vi, porque ele não desiste mesmo. Ele pode morrer centenas de vezes e mesmo assim continuar. Deve ter algum momento na parte da web novel que ainda não foram adaptadas, que com certeza vai ter um arco onde o Anchorage morre milhares de vezes no mesmo loop.
E no terceiro arco mesmo, ele morreu diversas vezes para aprender a como usar uma espada de diferentes maneiras. Porque antes, quando ele aprendeu um estilo de espada com um ex-mercenário que tinha aparecido na vila que ele estava, tinha vários hábitos ruins e erros nesse estilo que atrapalhou o Ancred nas lutas. Então ele teve que acabar com todos esses hábitos ruins para construir novos hábitos bons com a espada. E enfim, é isso a obra toda. Ele tem que morrer, voltar, aprender, morrer de novo, treinar e superar. É essa estrutura sempre, e sempre é boa. Porque o que eu vejo nesse protagonista que distingue ele de outros protagonistas semelhantes é que cada morte dele realmente importou para a evolução do personagem em vários sentidos. Porque ele é o literal inverso de herdar algum talento, ou algum poder extraordinário, possuir habilidades ocultas ou ser de uma família poderosa. O Ancred avança estritamente de forma limitada através da pura persistência que ele tem. Ele não é genial, ele tá bem longe disso, a única coisa que ele é apenas incrivelmente determinado. Tudo que ele obtém é por si mesmo, por algo que ele fez. O processo do Ancred que ele passa de superar os muros exemplifica esse crescimento gradual. Ele também demonstra evolução emocional estratégica. Ele inicialmente enfrenta problemas de forma direta e muito frenética. Isso só nos primeiros capítulos. Com as repetições, ele aprende a recuar, planejar, buscar informações e adaptar as táticas dele. Apesar de ainda assim ele ser um viciado em lutas. Ele começa a procurar seus próprios soldados para treinar em algum momento, ou eles mesmos vão atrás dele. Mas o Ancred reconhece e sabe que é impossível alguém como ele crescer e evoluir sozinho. Isso o faz ser bem inconsciente de si mesmo, porque ele sabe os limites dele e sabe o que pode fazer. Por isso que ele quer aprender mais para poder passar desses limites. E mesmo que seja um viciado em luta, realmente disposto a lutar contra outros que eram com certeza mais fortes que ele, o Ancred ainda assim coloca as missões que ele tem que fazer acima. Apesar disso, mesmo que pareça que ele é honrado e orgulhoso, ele ainda foi um mercenário que cresceu e aprendeu com mercenários. O Ancred sempre lutou em batalhas, e em batalhas, principalmente em guerras, uma luta de honra não existe. Se fosse preciso, ele vai lutar de maneira baixa, usando vários truques e meios para conseguir vencer. Isso pode ser resumido simplesmente dizendo que o Ancred é um guerreiro, ou soldado, ou mercenário. Todos os três servem. Ele não é um cavaleiro honrado, mesmo que queira ser um cavaleiro. Então o melhor enquadramento que ele se encaixa é o de um anti-herói. Afinal, ele é um soldado que aprendeu com mercenários, e cresceu para sobreviver e ficar mais forte. Ainda assim, ele tem um código próprio. Ele ainda ajuda inocentes simplesmente porque acredita que deve, já que isso é algo que um cavaleiro faria. E isso difere do esquadrão dele. Eles não são pessoas ruins, mas não têm esse mesmo sentimento de dever que o Ancred tem. Eles até podem ajudar, mas não da mesma vontade do líder deles. Porque eles, até mesmo dentro da obra, são conhecidos como o Esquadrão Louco, nenhum ali de dentro bate bem da cabeça. O Ren é o bárbaro que eu falei, e ele, resumidamente, é um bárbaro. Desde a estatura, a aparência, a forma de agir, a forma de lutar, de ensinar e etc. Tudo nele é um bárbaro. Ele sempre quer arrumar briga e sempre quer lutar. Os outros, como Ragnar, são outro exemplo de talento dentro do esquadrão. Na verdade, todos são talentosos, mas esse aqui é aquele famoso talentoso preguiçoso. Porque ele mais dorme do que tudo, além de ter uma noção de direção do mesmo nível que o Zoro, porque ele não consegue seguir uma linha reta ou até mesmo seguir uma pessoa, mesmo com ela estando na frente dele. Ele também vive brigando com o Ren, o que realmente parece muito com o Zoro e o Sanji. Talvez até o autor tenha se inspirado neles. Mas enfim, em troca de toda essa preguiça que o Ragnar tem, ele é extremamente talentoso com a espada, e pelas próprias palavras dele, que não parecem ser mentiras, ele tem muita capacidade, desde talento até a potencial, para se tornar um cavaleiro. Ele só não se tornou um ainda porque é preguiçoso demais e parece que seria chato. O que me faz pensar que, na web novel, ele seja o primeiro a alcançar esse nível. Já que, com o Ancred sempre se esforçando e o Ragnar chegando ao ponto de treinar ele, o Ragnar possa começar a treinar e começar a evoluir rápido. Afinal, todos do esquadrão dele sentem respeito pelo Ancred, já que encontrar alguém tão diligente e esforçado que nem ele é complicado. Ainda mais quando quem treina eles são gênios que têm o título de loucos. Os treinamentos deles chegam a um ponto que podem muito bem ser chamados de tortura. E mesmo assim, o Ancred não reclama, já que isso o está deixando mais forte. Temos também o Chris, que nada mais é que o único normal do grupo, porque ele não é forte, ele realmente não vai pra linha de frente, mas ele é inteligente. Ele serve como o faz-tudo do grupo, seja cortar o cabelo, arrumar armamento, afiar as armas, negociações até estratégia. O que ele não consegue fazer em combate, ele compensa em outras coisas. E eu digo normal se comparado ao grupo, já que fazer tudo isso e ser bom em tudo não é normal. Temos também o Aldin, que é incrivelmente o que dá pra chamar de clérigo ou pastor do time, apesar da aparência dele passar bem longe disso. E como clérigo, ele usa poder sagrado, mas por causa de um problema passado dele, ele não pode ser usando esse poder assim tão aleatoriamente. Então acredito que, para compensar essa limitação dele, ele treinou o próprio corpo, seja literalmente treinando para o fortalecer, como já dá pra ver só pela aparência dele, ou em combate sem armas. E das duas formas ele treina o Ancred, já que ele se sentia muito fraco quando não conseguia usar uma espada, então ele queria acabar com essa fraqueza dele.
Temos também a comandante do Anchorage, que é uma fada. E sim, nesse universo, chamam a raça dela de fada, apesar de parecer muito um elfo. Pode ser só uma forma do próprio autor falar dos elfos na obra, já que até agora no manhwa nenhum elfo real apareceu. E só para terminar de falar do esquadrão do Anchorage e continuarmos, vamos com a Pantera, que na verdade é uma maga, no caso a Esther. Ela meio que entra no grupo por causa da maldição dela. Ela também foi amaldiçoada quando estava ficando mais forte, que no caso de uma maga como ela, seria buscar mais conhecimento. Por isso ela se transformou numa pantera e ficou com os poderes quase que totalmente selados. Em uma certa missão do Anchorage que ele teve, essa pantera segue ele por causa que sentiu o cheiro da maldição que ele tinha, apesar da dele ser uma maldição muito mais forte que o dela, já que chega ao ponto de devorar as maldições que estão em volta dele. E isso que, pelas palavras dela, a maldição não está completa, e ela está usando isso para acabar com a maldição dela e recuperar os seus poderes de volta. Então dá para pensar que o cara da canoa, ou quem quer que seja que criou essa maldição, é sim bastante forte ou no mínimo extremamente bom no que faz. Apesar disso ser bem óbvio, fazer alguém retornar depois de morrer não deveria ser normal. Apesar que não tivemos um aprofundamento gigantesco ainda na maldição dele no manhwa. Por enquanto, o manhwa está bem focado em evoluir o protagonista e dar mais ferramentas a ele, o que não me parece ruim, porque ele ainda não chegou nem mesmo no nível dos soldados dele. Então aumentar a força do protagonista pouco a pouco é legal, e como o ritmo da evolução dele é lenta, eu me sinto realmente satisfeito lendo isso. Essa progressão lenta é justamente o que diferencia Cavaleiro em Eterna Regressão de outras obras de regressão. O loop que tem aqui, que deveria ser o literal inferno para quem estivesse nessa situação, é na verdade a melhor forma de treinar para um Anchorage, já que é quase sem qualquer consequência, ainda mais para um lunático que nem ele. Ele está realmente usando a maldição dele a favor dele, e isso fica ainda mais interessante quando a gente entende o contexto da obra, já que Cavaleiro em Eterna Regressão tem essa ambientação em um mundo medieval sombrio com magia, que mistura Low Fantasy, que é uma fantasia menor quantia, com elementos de High Fantasy mais pra frente, que é muita fantasia usada. Mas o foco não é no sistema mágico ou nas grandes conspirações políticas, é no esforço. O enredo inteiro gira em torno da ideia de crescimento pelo sofrimento, onde cada coisa que acontece é realmente importante. E esse foco no esforço literal para ficar forte por si mesmo faz a história se diferenciar entre tantas outras regressões, como Re:Zero, que provavelmente é o mais famoso. E como eu disse antes, o foco de Re:Zero é o mental e a evolução do personagem do Subaru, não é a evolução exata da força dele. Tem também SSS Class Suicide Hunter, que apesar do manhwa ter se aprofundado mais nisso em apenas 2 arcos, que eu vi pelo menos, em relação ao mental do protagonista por ele ter revivido várias vezes. Foi onde ele ficou preso por centenas e centenas de vezes lutando contra um boss lá, sendo que ele sempre tinha que passar e repetir o mesmo processo toda vez que voltava no tempo, chegando ao ponto onde ele tinha tudo memorizado e teve o mais mínimo de baixas possíveis. E o outro foi aquele onde ele conseguiu uma mestra para treinar ele, onde mostrou para nós ele passando por situações extremas, desde fome, insolação, sede, frio e outras mortes aí. A diferença é que a história leva tudo muito mais leve, entre muitas aspas, porque ele consegue recuperar uma habilidade daquele que o matou. Apesar que sim, ele tem que se esforçar e morrer diversas vezes para ficar mais forte e passar da fase que ele tinha que passar. Mas ainda assim, é mais fácil exatamente porque ele pode pegar certas habilidades dos outros. Já com Anchorage, o mais cru morreu voltou. E só. A obra é elogiada exatamente por isso, porque não há atalhos. Se desse pro Subaru apelar na história, igual ele faz na Rota da Ganância, ele teria o Reinhardt para fazer tudo por ele. Ou na Rota da Gula, onde ele tem a Shaula, que vai seguir as ordens dele sem pensar. O Anchorage, ele resolve as coisas por si mesmo o máximo possível, já que só assim ele vai evoluir. Ele, em vários momentos, poderia ter chamado algum do grupo dele para o ajudar, como foi no caso onde estavam tentando silenciar ele no meio da patrulha que ele tinha que fazer. O Anchorage poderia chamar qualquer um do grupo dele para ajudar ele, que seria a escolha mais fácil e simples que poderia resolver tudo mais rápido. Mas ele decidiu morrer 10 vezes para conseguir pegar o assassino sozinho e aprender a como arremessar aquela adaga. Aqui também não existe sistema de nível, nem poder secreto, nem descendência especial. O Anchorage é o puro conceito de progresso forjado na repetição, como o Dark Souls. Em termos simples, apesar de Dark Souls já ser um termo simples, o Anchorage é o Rock Lee, só que menos talentoso ainda. Porque o Rock Lee ainda tinha talento para usar os portões. O Anchorage nem talento tem. A única coisa que dá pra dizer que é um talento dele é a perseverança e resistência mental que ele tem, junto à paciência dele de continuar repetindo e repetindo a mesma coisa por anos, sem saber se ele vai ficar forte. Porque foi exatamente isso que ele fez antes de conseguir sua maldição. E só para reforçar o contraste final entre o Anchorage e o Subaru, e dar mais alguns exemplos de outras obras do mesmo tipo, o Subaru enlouqueceu ou quase enlouqueceu por causa da regressão. Já o Anchorage, ele já era meio insano antes dela. Os dois vivem a mesma maldição, mas em direções opostas. O Subaru trata a regressão como um fardo onde ele usa com moderação. Isso é o Subaru da Rota da Inveja, que é a rota da obra original. Porque se formos falar das outras rotas, a maioria delas usa da regressão para benefício próprio e pronto. Na Rota da Ganância, o Subaru morreu mais de 100 milhões de vezes. Isso porque ele tinha parado de contar, porque ele deve ter morrido mais.
A do orgulho foram algumas centenas de milhares de vezes. A da ira e da gula não foi mencionado, pelo que eu saiba, mas deve ter sido algumas centenas. A da preguiça ele não morreu, e ninguém se importa com a luxúria. Voltando pro Ankred, a diferença deles está muito mais na mentalidade de cada. O Subaru é centenas de vezes mais empático, ele sente mais culpa e tenta priorizar os outros, sempre a todo momento e sofre muito quando não consegue. O Ankred, apesar de sim querer salvar o máximo de aliados possíveis, ele aceita que às vezes ele vai falhar e não vai conseguir salvar a todos. Por isso ele treina, para não ser mais fraco. Para quem quer um protagonista mais próximo do Subaru, alguém que realmente valoriza as conexões, o peso emocional e o vínculo entre regressões, o mais próximo seria o Sung In-hyun, de A Tale of Regressors. É uma novel bem densa, com mais de 800 capítulos, que trabalha esse conceito de forma mais psicológica. Ele lembra o Subaru justamente porque cada morte aprofunda o significado das relações dele. Só que, conforme a história avança, o poder das conexões se mistura com o poder literal dele. O Mahou tem poucos capítulos, mas ele teve uma construção bem diferente do que eu esperava. Tinha chegado ao ponto do protagonista morrer até de velhice, o que é estranho. Normalmente ninguém chega nesse ponto. Agora, comparando o Ankred com o Gongjia, a semelhança é mais técnica que emocional. Eles usam a regressão através da morte, mas como uma habilidade que eles têm. Eles vão morrer de propósito, vão testar limites, vão estudar o inimigo. A diferença deles é o que eu disse antes. O Gongjia consegue pegar uma habilidade de quem o matou. Mas o que mais se aproxima de todo o conceito de morrer e voltar, que Cavaleiro entra na regressão mostra, é All You Need Skill, que é um mangá de um futuro onde seres extraterrestres chegaram na Terra por seja lá qual for o motivo, e os soldados têm que lutar contra eles com esses mechas que existem, ou armaduras com tecnologias avançadas. E o Keiji, o protagonista dessa obra, faz exatamente o que o Ankred faz. Ele usa cada morte dele para aprimorar algo e continuar se fortalecendo para sair desse loop. A diferença é que o Keiji volta sempre para o mesmo dia, na mesma manhã. Então ele realmente leva ao nível extremo essa ideia e conceito de voltar no tempo através da morte. Muito pelo fato que o mangá é bem curto, não passa nem de 20 capítulos e tem só 2 volumes, sendo uma leitura bem rápida. Acredito que é por causa disso que essa habilidade é tão bem trabalhada assim. Tem até filosofia que falam nesse mangá, que é o Kiryu-Beoru, que significa algo como derrote seu inimigo e aprenda. E o Ankred vive exatamente isso. E da mesma forma que o Keiji, ele pode ficar repetindo essa derrota, tanto dele mesmo quanto do inimigo, quase que infinitas vezes. E essa é exatamente a beleza dessa obra. Se o Ankred fosse talentoso, não acho que isso seria tão divertido assim de ler no sentido de ver ele evoluindo. Porque, de resto, iria continuar bom. Tanto os combates, a arte, os personagens, a comédia, as habilidades, tudo é divertido. Mas a graça mesmo é ver o protagonista evoluindo por ele não ser talentoso, até se tornar um cavaleiro no final. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.